Bom, agora eu vou trazer a mensagem que é incrível, gente. Até segunda-feira eu ainda estava inquieto. Eu tinha preparado, eu achava que era algo para falar, mas eu cheguei num café da manhã com a minha esposa e disse: preciso orar, porque eu acho que não é essa a mensagem. E preciso de Deus, preciso que Deus me inspire. E Ele me inspirou. Por incrível que pareça, Ele me inspirou na quarta-feira. Falei, nossa Deus, de quarta para domingo eu tenho que preparar essa mensagem. É um desafio, mas nós sabemos que Ele é maior. Imediatamente, cadê o jovem? Está aí? O Rafael? Acho que deve ter ido tomar água. Imediatamente o Rafael coloca os louvores. Eu disse, Deus, está confirmado. Porque o que Deus queria que eu falasse aqui, e quer que eu fale, é sobre o Espírito Santo. E nós louvamos 2 músicas aqui, invocando o Espírito Santo. Agora o Rafael chegou. Rafa, na quarta-feira você colocou os louvores, na quinta, e veio confirmar aquilo que Deus tinha me dito que eu tinha que trazer hoje, viu? É para vocês entenderem que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está presente nessa igreja. Amém? Não podemos desistir desse Deus, de jeito nenhum. E nós temos que estar alegres e felizes para levarmos essa mensagem para as pessoas. Olha, aconteceu isso essa semana na minha igreja. Nós não podemos deixar de anunciar este milagre, esta sintonia que Deus está nos permitindo. Amém? Eu quero orar para que Deus me dê a direção. Santo Deus, eis aqui mais uma vez o teu servo, Pai. Aquele que o Senhor inquietou para trazer essa mensagem. A tua igreja e também a mensagem para o meu coração. Nós sabemos que aquele que vem aqui trazer a mensagem antes teve que ser preparado. Teve que ser tocado. E obrigado pela confirmação da tua mensagem com os louvores que nós cantamos. Essa sintonia, Pai, é algo dos céus. Nós sabemos disso. Onde essa sintonia, não importa a distância que estejamos, mas é o Senhor que está no centro. Então usa-me, me dê as palavras corretas, o momento da intrepidez, o momento da mansidão. E aqui me coloco à tua disposição, através do teu Santo Espírito. Eu oro em nome de teu Filho Jesus. Amém. Bom, de todos os presentes que Deus tem dado para a humanidade, não há um maior do que a presença do Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a parte de Deus que atua em nossas vidas. O Espírito tem muitas funções, muitos papéis, muitas atividades. Mas ele trabalha nos corações de todas as pessoas e em todos os lugares. Jesus disse assim, lá em João, capítulo 16, no versículo 7 e 8. Vocês não precisam abrir agora. Mas Jesus disse isso lá em João. Ele disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante quando você pega esse trecho isoladamente e entende
que ele iria mandar para convencer o mundo do pecado. O mundo. Não está falando dos cristãos só. Falando do mundo. Porque está lá assim: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todas as pessoas têm uma consciência de que Deus existe. Até os ateus se incomodam. Quer admitam ou não, pois o Espírito aplica as verdades de Deus às mentes dos homens para convencê-los, com argumentos suficientes e justos de que são pecadores. Olha que interessante. Mesmo aquele que não aceitou Cristo, não é salvo, ele tem noção de pecado. Ele tem noção do que é errado. Olha como a humanidade caminha. Todas as pessoas têm uma consciência de que Deus existe. E responder a essa convicção, buscar entendimento a essas inquietações, levam o homem à salvação. Então, quando você começa a se inquietar, ou quando as pessoas começam a se inquietar com algo, nossa, mas por que eu estou agindo dessa forma? Por que outras pessoas agem diferente e não olham por que as pessoas não olham para o outro com mais amor, com mais carinho, ou então preocupados com a deficiência ou as dificuldades de cada um? E a pessoa, mesmo não sendo cristão, se incomoda. Nós temos colegas de trabalho que, mesmo não sendo cristão, sabem o que é certo e errado. Nós temos vizinhos que sabem o que é certo e errado, mesmo não sendo seguidores de Cristo. E quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador do mundo, e desejamos que Cristo dirija a nossa vida, ou seja, entregamos a nossa vida para Jesus, então você tem o Espírito Santo habitando no nosso coração. Esse é um grande diferencial. O Espírito vem para incomodar, mas o Espírito Santo adentra o coração daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele vem aonde? Ele vai exatamente entrar no coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo age na vida das pessoas com o propósito de transformá-las e capacitá-las para cumprir a vontade de Deus. Ora, quando somos salvos e pertencemos a Deus, o Espírito passa a residir onde? Nos nossos corações, para sempre, selando-nos com a promessa que confirma, certifica e assegura nosso estado eterno como seus filhos. Jesus disse que enviaria o Espírito para ser nosso consolador, conselheiro e guia. Diz lá em João 14:16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus enviou o Espírito Santo como uma compensação, por sua ausência. Ele não estaria mais em nosso meio, mas ele não nos deixou desamparados. Ele nos enviou o Consolador para executar as funções que ele mesmo teria executado se tivesse permanecido pessoalmente entre nós. Como ser cheio do Espírito Santo? E agora, todo cristão comprometido com Deus deseja do fundo do coração ser cheio do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça é preciso fazer o quê?
Olha só. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo e nós dissemos que o Espírito Santo vai entrar aonde? No nosso coração. E com o nosso coração, com o Espírito Santo, a nossa mente se abre e nós começamos a agir conforme a vontade de Deus. Mas para que o Espírito Santo adentre no nosso coração, nós precisamos esvaziar o nosso coração de tudo que nos afasta do Senhor. Tudo. Não é só um pouquinho, é de tudo. E a palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar. Então não deixar que o nosso coração seja ocupado por tudo que nos afasta do Senhor. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Então nós devemos desocupar a nossa casa espiritual para dar lugar ao Espírito de Deus. Se estivermos cheios de orgulho, vontade própria, vaidade, raiva, murmuração, então o Espírito Santo não vai ter espaço no nosso coração. Porque Tiago nos dá uma advertência. Em todas as nossas provações, alegrei-vos, porque isto nos dá perseverança. É por isso que poucos vivem cheios do Espírito Santo, pois não querem negar a si mesmo e ter uma vida de obediência. Muitas vezes nós primeiro fazemos as coisas impulsivamente e não deu certo. Depois a gente volta e fala, Deus me ajuda. Nós não pedimos antes para Deus. Nós fizemos primeiro e depois falamos, Deus me ajuda. Não fui capaz de fazer sozinho. A gente admite ainda que não é capaz de fazer sozinho. Devemos seguir o exemplo de Paulo, por exemplo, que renunciou os seus títulos religiosos ao reconhecimento das pessoas e negou a sua vida para viver os planos de Deus. Veja o que ele disse em Gálatas 2:20. Ele diz assim lá, ó. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Enquanto não morrermos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia ainda diz em Gálatas 5:17, já que vocês estão abertos em 2, vai até o 5. Por que será que a gente não consegue, né? Porque lá está dito, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, os nossos desejos carnais, eles estão à frente dos desejos de Deus. É impossível alguém ser controlado pela carne e viver a plenitude do Espírito. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos crucificar as obras da carne. Abram em Romanos 8:5. Lá está escrito assim, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Em outra versão diz assim, na NVI, quem vive segundo a carne
tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, não dá para a gente escolher os desejos da carne e querer estar cheio do Espírito Santo. Não é algo fácil, pois requer uma disciplina, requer perseverança, mas não vamos nos arrepender, porque o resultado é maravilhoso. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós até produzimos frutos do Espírito, que também está lá em Gálatas 5, 22 a 23, que fala é o amor, alegria. Nós vamos estar produzindo esses frutos, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se em algum desses frutos nós estivermos desequilibrados, nós estamos desequilibrados com o domínio próprio, nós estamos desequilibrados com a amabilidade, dá um tempo, breca, pede para Deus. Senhor, eu preciso me esvaziar disto, eu preciso me esvaziar desse mal. Então é Deus quem vai nos ajudar. Jesus vivia em constante comunhão com Deus. E isso o capacitava a enfrentar todos os ataques de Satanás. Se quisermos também ser fortes espiritualmente, para vencer as lutas e fazer a vontade de Deus, devemos exercer algumas práticas espirituais, além da oração. E Paulo nos ensina algumas delas. Efésios 5, 18 a 21. Pode abrir lá, irmãos. Então, nós vamos ter que substituir alguns comportamentos que a gente tem para sermos cheios do Espírito Santo. Mas se você também não estiver interessado em se encher do Espírito Santo, é uma escolha. Deus deu o livre-arbítrio. Efésios 5, de 18 a 21. Está escrito assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a primeira advertência que ele nos dá é cantando louvores a Deus. Está lá no versículo 19. Muitas pessoas acabam... Aquele inicia com não se embriaguem com vinho, porque muitas pessoas bebem para lidar ou fugir dos problemas e dificuldades emocionais. Então, se Paulo dá essa advertência aos Efésios, talvez fosse uma prática entre eles, né? É uma forma de se refugiarem. Mas Paulo disse que a melhor defesa para o cristão contra a tristeza e depressão é cantar louvores a Deus. Talvez eu tenha que mudar minha playlist e ouvir mais louvores do Senhor. Através de salmos, de leituras, hinos e cânticos espirituais, levantamos o nosso espírito e o fortalecemos. Com isso, somos capazes de ajudar e, inclusive, encorajar os outros, né? Podemos compartilhar um louvor que nos tocou. Ou então a gente louva o Senhor e lembra de um irmão da igreja. E você compartilha, irmão, pensei em você hoje. E esse louvor me veio no coração.
Quantas vezes isso aconteceu no passado e está sendo esquecido no tempo atual? Os cânticos servem também para mostrarmos a nossa gratidão a Deus nos momentos de alegria. E em Tiago 5,13 está lá: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O segundo é dando graças a Deus, no versículo 20. Pessoas carnais geralmente se preocupam somente com as coisas deste mundo. Elas estão sempre alimentando, essas pessoas sempre alimentam a inveja, sempre alimentam a murmuração, frustração. Mas o discípulo de Cristo, aquele que realmente aceitou Cristo no coração e anda com Cristo, e que aprende com Cristo a cada dia, através da tua palavra, está sempre agradecendo. Em tudo dai graças, mesmo na tribulação, pois ele enxerga a vida com os olhos da fé. O cristão sabe que até mesmo as coisas que dão errado, Deus fará tudo cooperar para o seu bem. Tudo coopera para o bem. A gente louva, a gente tem músicas cantando isso. Quando entendemos que tudo que enfrentamos é para o nosso crescimento espiritual, que nos vai dar perseverança, que nos vai dar fé, e que os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória eterna que a gente está querendo ou que almejamos, está reservada essa glória eterna para nós. Como descreve Paulo na carta de Romanos 8,18. Nós encontramos muitos motivos para agradecer. E o terceiro é sujeitando uns aos outros, no versículo 21. O cristão deve considerar que uma das coisas que mais trazem satisfação na vida é servir as pessoas. E nós temos essa incumbência de sermos servos, porque o nosso mestre veio para servir. E se nós queremos ser discípulos do mestre, nós temos que começar servindo. Aqueles que são egoístas e ambiciosos nunca se sentem realizados e jamais serão cheios do Espírito Santo. Jamais. Tem que se arrepender. Tem que entregar sua vida para Jesus. Mas quando decidimos colocar em prática o amor e nos preocupamos com as necessidades dos outros, o Espírito Santo nos enche e sentimos uma alegria que não dá para explicar. Ações simples nos enche de tanta alegria que a gente não sabe explicar. Paulo relembra os presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos 20:30, o que Jesus havia dito. Ele disse assim, Jesus, tenho-vos mostrado, Paulo falando, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo fez tudo, orientou os éfesos, né? Os cristãos éfesos, falou tudo o que ele fez, tudo que ele renunciou, tudo que ele conseguiu, tudo que ele tinha. Ele aprendeu tanto na riqueza como na pobreza, ele tinha tudo isso. E ele ainda dá uma para o pessoal, falou assim, em tudo nós temos que recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Quatro coisas que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Como havia dito no início, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é parte de Deus que atua em nossas vidas.
Se você se arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus está como seu Salvador, e o Espírito Santo mostra dentro de você. Mas se você não entendeu como é esse sincronismo, né? De que o que é esse aceitar Jesus e estar nos assistindo, ou estar aqui presente, ou então precisa renovar a sua vida, renovar as suas atitudes perante Deus. Porque uma vez eu li de um pastor que disse que a conversão dele é diária. E uma vez ele aceitou Jesus, mas todos os dias ele tinha que se converter de novo. Porque as tentações são grandes, as provações são grandes. Mas nós temos um Deus mais forte e nada devemos temer. Ele vai agir na nossa vida de 4 maneiras. Uma delas, o Espírito Santo nos convence do pecado. É através do Espírito Santo que tomamos consciência dos nossos pecados, do castigo que merecemos e na necessidade de sermos salvos. Ele nos convida a nos arrepender e aponta para Jesus como o único que pode nos salvar. Então, se você tem se sentido incomodado por alguma coisa errada que está fazendo, ou algo que fez, não endureça o seu coração. Peça perdão a Deus. Abandone o seu pecado e você receberá misericórdia. 2. O Espírito Santo garante a nossa salvação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1, 21 a 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É Deus que nos ungiu e faz que nós permanecemos firmes em Cristo. Ele quer isto, ele deseja isto. Muitas vezes nós escolhemos não estar. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração, ele nos dá a segurança da salvação. Só que tudo isto é através da fé. Nós temos que acreditar que esta atitude de entregar nossa vida para Deus, entregar a nossa vida para Jesus, declarar Ele nosso único Salvador, nós estamos fazendo isso pela fé que temos em Deus, pela fé que temos no Criador. O Espírito de Deus nos traz para Jesus e nos dá conforto de saber que nossos pecados foram perdoados. Por mais que pequemos, algumas vezes, nós falhamos. Deus reconhece que nós falhamos. A Bíblia diz que nascemos de novo e não poderemos permanecer na prática do pecado. Porque o Espírito Santo irá nos incomodar para que mudemos a nossa vida, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então, se tem alguma coisa te incomodando, nossa, tem alguma coisa aqui me incomodando, não está legal, eu não estou conseguindo prestar atenção, eu não estou conseguindo me concentrar. Às vezes é algum pecado, às vezes é alguma mancha, alguma marca que está no seu coração, no mais íntimo do seu coração. Às vezes é uma prática que você faz, às vezes eu não gosto de dizer isso, mas às vezes é alguma mentirinha. E que mentira não tem tamanho. Mentira é mentira. Uma mentirinha que você fez pro pai, pra mãe. Eu costumo alertar que tome cuidado com o que você fala. Porque a palavra de Deus diz também que quando alguém brinca
com o outro e diz assim, é brincadeirinha, também é pecado. Deus não gosta disso. É brincadeirinha, deixa pra lá. 3. O Espírito Santo nos ensina a verdade. Jesus disse que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Está escrito lá em João 16:13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar a fazer a vontade de Deus. E através do Espírito Santo é que conseguimos entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em nossa vida. A gente costuma dizer que tudo aquilo que a gente leu na Bíblia, ela tem que ser colocada em prática na nossa vida. Com isso, não seremos enganados pelas mentiras de Satanás e saberemos discernir entre o certo e o errado e o que Deus quer e o que não quer. Então, esse livro aqui, ó, ele contém a verdade. Ele fala, ele escreve, ele é a nossa direção e ele diz tudo o que devemos fazer. Mas ele também diz o que não devemos fazer. Ele fala o que é bom e também ensina o que é ruim, para não praticarmos. Então ele não nos engana. Às vezes nós nos enganamos. 4. E o Espírito Santo produz frutos em nossa vida. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Contra essas coisas não há lei. Claro, não precisa ter lei. Para os filhos de Deus não há necessidade nenhuma de ter uma lei no país, uma lei estabelecida. Não precisa. Porque, olha, você vai praticar o amor, você vai praticar a paz, você vai praticar a alegria, você vai ser amável, né? Você vai ser fiel, você não vai enganar ninguém, né? Vai ser manso. E, além de tudo, ainda vai ter domínio próprio, ou seja, aquele ímpeto de resposta você vai conseguir controlar. Mas isso quem consegue? Quando o Espírito Santo está dentro, ele entrou, eu me esvaziei de todos os meus desejos carnais. Um fruto nasce naturalmente em uma árvore. Da mesma forma, quando estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, nós produzimos o fruto do Espírito que transforma o nosso coração e o nosso comportamento. Com isso, abandonamos os velhos hábitos. Deixamos de viver para o pecado e passamos a viver de um modo que agrada a Deus. Então, você tem visto a ação do Espírito Santo em sua vida? Deixe que ele governe. Deixe que ele governe os seus pensamentos. Deixe que ele governe as suas atitudes. E tome essa atitude hoje. Nós vamos aqui fazer a ceia. Se nós fizermos isso, nós teremos uma vida abundante e vitoriosa. Mas essa decisão
é de cada um. Como eu disse, Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que quiser fazer. Mas Ele também nos disse: ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu vou deixar o Espírito no meu lugar. Eu vou enviar um Consolador. Então hoje, o que Deus falou para nós é como ser cheio do Espírito Santo. Curva sua fronte, querido. Vamos falar com esse nosso Deus. Ó Pai, como é bom poder ouvir a Tua palavra. E como é bom reconhecer a Tua grandeza em nosso meio. O Senhor investiu neste pobre pecador. O Senhor investiu o único filho. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós não precisássemos pagar com sangue os nossos pecados, ó Pai. Isso é muito grande. Isso tem que ter muito valor. E agora a gente quer se despir desse velho, dessa velha mulher, desse velho homem, para que o Teu Santo Espírito enche o nosso coração. Enche, Pai, enche o nosso coração. Nos prepara, Pai. E agora, arrependidos estamos dos nossos pecados e queremos participar da grande ceia do Senhor. Eu oro, Pai, para que aquela pessoa tocada nessa noite, ou nessa manhã, perdão, que a pessoa tocada nessa manhã tenha realmente um encontro contigo e deseje estar aprendendo mais de Ti. E aqui a nossa igreja está abrindo, está aberta o tempo todo para receber quem quer que seja. Ó Pai Santo e Bendito, visita-nos, visita o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito para que nós possamos transbordar de alegria e transmitir para outras pessoas que nos cercam este Espírito Santo. Ore em nome de Teu Filho Jesus. Amém.